Boa noite, amigos do ADR Brasil. Aqui Eduardo Fontoura, mais uma vez com vocês, com integrantes distintos dessa oportunidade, de alto gabarito. Camille Costa, Marcelo Girardi, Henry Krause e os nossos amigos de sempre, Ricardo Barcelos e André Chaves. Hoje nós vamos aqui conversar a respeito do meeting de negociação e negociação em si. Camille, vamos lá. Como sempre, as meninas têm preferência nessa casa, você sabe muito bem, porque já é uma figurinha que está aqui e vai ficar muitas vezes repetida aqui, por favor, vai sempre nos atender. Conta para nós como começou o meeting de negociação e como vocês estão se sentindo hoje, depois de uma quantidade de experiências angariadas por esse tempo. Vai lá, Camille, mata essa bola no peito. Valeu, Eduardo. Boa noite, pessoal. Uma felicidade enorme estar aqui. E, bueno, para quem não conhece, o Meeting, ele é a etapa brasileira da competição internacional de negociação. Oi? Existe uma competição internacional de negociação que já existe há mais de 20 anos e aí ela acontece com os vencedores de cada país que se encontram numa competição internacional para fazer o quê? Negociar. E esses participantes, eles são estudantes. Então, estudantes de direito e outras áreas do conhecimento, a gente dá mais um spoiler daqui a pouquinho, mas principalmente estudantes de direito que se juntam em equipes, se preparam em negociação, recebem casos fictícios com antecedência e vão para negociar, sendo avaliados por profissionais experientes em negociação. E este é o Meeting, ou seja, a etapa brasileira da competição internacional de negociação. Tudo acontecia presencial, tanto no Brasil, a equipe vencedora no Brasil presencialmente estava na internacional, junto com outras equipes que presencialmente ganhavam nos seus países e presencialmente se encontravam na internacional. Eis que acontece 2020, chegando e chega nos obrigando de uma maneira muito gentil a negociar com a vida. Então, nós, enquanto Meeting, não faria o mínimo sentido irmos para o BATNA, né, a melhor alternativa, e simplesmente cancelar. Não, vamos ser criativos, criar opções e fazer a coisa acontecer. Então, sim, fizemos online esse ano, e aí cenas nos próximos capítulos para eu não também dominar a conversa. Vamos embora. Obrigado, Camille. Marcelo, me conta uma coisa. Esse pessoal, na época, quando ganhava o certame nacional, eles tinham tudo pago para viajar para o local onde haveria o certame mundial? Então, desde o primeiro, não. Né? O primeiro a gente teve alguma ajuda, né, para que todos pudessem se sentir, inclusive, né, privilegiados ali, de estarem podendo ser premiados, vamos dizer assim. Isso veio depois que a gente foi conseguindo apoio. Eu acho que a gente cumpriu um percurso muito rápido, sabe, Eduardo? E é interessante porque o Meeting tem essa, vamos dizer assim, essa capacidade de reunir as pessoas em torno de uma ideia e as pessoas querem contribuir da melhor forma possível. Então, não foi difícil entender que alguns patrocinadores, alguns possíveis patrocinadores tinham ideias muito parecidas. Então, logo em seguida, no segundo ano, Camille, me corrija aqui se eu estiver esquecendo algum ponto, tá? E Henry Eu também. posso te corrigir? Foi no primeiro já, né? Que a gente teve. Tivemos o escritório aqui, o Ranzolin, vocês conhecem? Ranzolin que assinou embaixo desde o início. E é isso aí. Então, tivemos desde o primeiro ano apoios para o pessoal ir sem custos. Isso para a gente foi uma felicidade tremenda, né, Eduardo? Porque a gente ficou assim muito esperançosos de que isso poderia aumentar, né? E os jovens ver ali na capacidade dos jovens se darem o máximo de si e depois serem premiados com essa experiência, isso foi o resto da vida, né? Isso é um momento que eles levam para o resto da vida. Isso amplia demais as possibilidades. Obrigado, Marcelo. Henry, para a gente fechar o círculo aqui, daqui a pouco começar a jogar pedra no colo de todo mundo, minha pergunta é a seguinte, antes de te jogar também pedreiras, minha pergunta é a seguinte: como é que você sente a evolução desde o primeiro que acontecia presencialmente para esse último que foi totalmente online? Você entende que esse pessoal já está aderindo ao online ou sentiu alguma dificuldade ainda?
Não, sobre aderência, aí tem uma conveniência, né? Quando existe uma circunstância global, ou seja, uma questão conjuntural que te obriga a uma mudança de comportamento, é evidente de que quando nós fizemos o convite, as pessoas estavam mais suscetíveis ao novo, ou seja, a essa nova circunstância. Então, seria muito diferente se nós tivéssemos, por vontade própria, colocando sobre a mesa, olha, quem sabe façamos dessa forma, né? Falando sobre forma, né? Sobre formato. Eu acredito que talvez nós tivéssemos enfrentado uma dificuldade diferente, porque evidentemente as pessoas iam passar a comparar com o presencial, e é muito natural do ser humano que a gente observe rapidamente aquilo que te gera a sensação de perda, né? E aí, evidentemente, que o processo, inclusive voltando a uma coisa que você colocou quando nós estamos fazendo um aquecimento, o sentido do colaborativo, como desde o princípio a gestão do meeting vem se propondo a um processo colaborativo, que ele é muito mais exigente. No momento que você pode arbitrar algumas coisas, no momento que você pode determinar algumas coisas, tem alguns efeitos, tem consequências, mas sem sombra de dúvida no teu dia a dia pode ser um pouco mais fácil, porque você toma uma decisão e, de certa forma, você consegue executar aquilo que você está propondo. No momento que nós assumimos esse formato diferente de construir através de um modelo colaborativo, evidentemente que a gente fica mais exposto, mais suscetível, não somente às ideias, mas aos medos de todas as pessoas que estão envolvidas no processo. O que nós fizemos foi acolher a todas as pessoas e nós criamos justamente um passo a passo para que nós pudéssemos convidar as pessoas, para que nós pudéssemos discutir, apresentar o nosso ponto de vista, assumir os prováveis sofrimentos, os temores, e principalmente deixar isso claro a todos, ou seja, nós todos literalmente comungamos. Então nós tivemos um evento, eu me recordo, foi no sábado, onde nós colocamos para todos a intenção, ou seja, de certa forma nós estávamos decididos, convencidos de que isso era melhor. Como a Camille colocou, ao invés de nós irmos para o nosso Batman, caminharmos em direção àquilo que nos foi colocado, ou seja, a vida nos colocou dessa maneira, esse desafio, não tem por que nós escolhermos uma outra direção. Então, vamos para frente. Mas no momento que a gente decide por isso e tem um coletivo, ou seja, tem muitas pessoas com percepções de mundo absolutamente variadas e contextos individuais muito diferentes, inclusive do ponto de vista de disponibilidade de recurso, você tem que imaginar que as pessoas daqui a pouco vão ter, na sua localidade, você pode viver numa grande cidade, você tem uma abundância tecnológica e outras pessoas que vão participar não têm o mesmo tipo de disponibilidade. Então, tudo isso tem que ser colocado na mesa. Então, a forma que nós entendemos que seria mais interessante, primeiro, para a gente confirmar essa proposição colaborativa, e segundo, para a gente descobrir exatamente quais seriam os sofrimentos mais latentes, foi nós colocamos todos juntos num grande encontro, num sábado, evidentemente com uma condição interessante, tentando ser o mais inteligente possível, onde a gente fez com que todos pudessem colocar sobre a mesa e deixar evidente essas preocupações. E no momento que cada uma dessas pessoas está envolvida, e repara, nós estamos falando sim dos participantes, dos estudantes, mas nós estamos falando de toda a comissão executiva, que tem o compromisso de levar adiante cada uma das suas regiões, nós estamos falando das pessoas que representam as universidades e os coaches, nós estamos falando também dos mentores e, evidentemente, daqueles que vão avaliar, os profissionais que vão também ser impactados por essa nova circunstância. Então, todos juntos evidenciamos, né, deixamos claro o pensamento, o entendimento, o impacto, e no momento que todos comungam, a gente consegue rapidamente dizer, usando uma expressão de vocês, de dar as mãos aqui, que nós temos aqui no Aquece de novo, dar as mãos e vamos adiante, ou seja, todos puderam dar as mãos e num dado momento foi feita a pergunta, olha, dado tudo isso, nós entendemos de que é possível, sob o ponto de vista de gestão, de estruturar tudo isso, nós acreditamos que é possível. E aí nós fizemos a pergunta-chave, vamos? Topam? E no momento que as pessoas disseram, talvez nem todos tenham sido absolutamente francos naquele momento, em função, né, do temor, mas o fato é de que as pessoas, a maioria começou a se mobilizar, vamos, eu topo, eu gosto, acho que vai ser fantástico, e num dado momento uns já estavam dizendo, eu acho que vai ser o primeiro do Brasil, e daqui a pouco outro já está dizendo, eu acho que sai do mundo, eu acho que vai ser a primeira competição do mundo nisso, então outros já começaram a perceber outros valores, né, outros desafios que vinham junto com a história. Então, rapidamente, a vibração ficou absolutamente positiva. E aí a gente entra na abundância. E quando a gente entra na abundância, gente, não tem quem pare. Aí o trem entrou em marcha e foi
Só aí. Aí a Camille, que é o nosso chefe, no momento que ela levantou a mão e disse assim, então vamos. Ela já estava sorrindo durante todo o processo. Aí, quando falaram, ela disse, então vamos, está definido, vamos embora. E assim foi. Foi trem ladeira abaixo, sem freio. Sem freio. Mas muito interessante. André, por favor, joguem o centro de vocês. Muito interessante ver vocês falando, assim, é uma energia muito boa. Eu percebo que as pessoas acreditam então no desafio, dizem que sim, vamos lá, e aí passa por cima de todas as dificuldades. Que legal. Mas uma pergunta que eu queria fazer para vocês é quais são os resultados que vocês vêm obtendo dessas competições. Vocês têm identificado muito talento, tem pessoas boas no mercado. Qual é a sensação de vocês? Eu vou parafrasear rapidamente aqui um dos nossos queridos parceiros ali, que é o Alexandre Simões, lá de São Paulo, né? Um cara fantástico, que todos vocês acho que já conhecem, tudo, que roda o Brasil e roda o mundo, aí, tem, né, uma capacidade gigantesca de ajuntar as pessoas. E antes, numa outra competição que eu também ajudava a organizar, que é a da Camarbe, uma vez a gente estava rodando lá e eu estava passando pelas salas, estava tudo ok, o Alexandre estava acompanhando uma sala e eu perguntei, e aí, Ale, tudo bem? Como é que estão as coisas aí? Tá dando tudo certo? Ele falou, cara, tá, vou arrumar minhas coisas, eu vou para um sítiozinho que eu tenho aqui perto, que o negócio vai ser plantar alguma coisa lá, e porque essa molecada vai botar a gente no bolso em 5 anos, né? Então, assim, é interessante quando a gente bate o olho assim e vê esse tipo de coisa acontecendo. No meeting não é diferente. Muitas pessoas se impressionam ali, e é interessante porque na Camargo isso acontece, no meeting, cada vez mais, as pessoas vão lá observar e estão ali. Às vezes é um profissional que está lá como jurado, ou ele está como observador, e ele bate o olho. É um dos lugares mais interessantes para você fazer seleção, ver na prática a capacidade de articulação, de adaptação e de movimentação que aquele jovem tem, né? E é interessante como que rapidamente você se olha ali e é um espelho, né? Você fala, pô, interessante. E outra, quantas vezes, eu acho que Henrique e Camille tiveram essa sensação, Eduardo participou também, Ricardo, você estava olhando, eles falam assim, cara, eles foram para um lado que eu nem tinha imaginado. Interessante essa saída aqui, essa forma de pensar e essa opção que foi colocada na mesa. Então, ele é um aprendizado, sim, 360. Né? Não tem quem chega lá e fala, não, já sabemos tudo, vamos ver esses jovens brincarem aqui. Não, pelo contrário, é uma brincadeira muito séria. Marcelo, agregando aí que você está falando, você falou da Camarbe e outras competições que a gente sabe que existem no Brasil, não só no Brasil, no mundo todo, né, de arbitragem, mediação, agora a negociação. A importância que essas competições têm para o desenvolvimento da prática, né? Porque mandorinha não faz verão, né? A gente, para mudar uma cultura, será que se é que isso é possível, né? Estou falando mais agora da mediação do que propriamente da negociação, porque negociação, né, a dona de casa vai na feira, está negociando, a gente negocia quando acorda com o despertador para dormir um pouquinho mais e assim por diante, né? Mas como é importante para a mudança, né? Para que o desenvolvimento profissional, acadêmico, motivacional, concordo com você que para selecionar a gente é fantástico, mas a importância, e essa motivação vai para dentro da universidade, porque daí tem os times, né? Então aproveita esse viés competitivo dessa geração millennium, né? Que não mede esforços para superar no bom sentido. Então, isso é um elemento super importante, né? Finalizei um mestrado aqui na Califórnia em mediação, o foco principal, e eu pude observar, estudar, enfim, que a mediação só decolou, né? Porque houve envolvimento das universidades, da OAB local aqui do Bar Association, dos alunos, dos profissionais. E é exatamente essa a proposta do ADR Brasil, e tomara que daqui a um tempo a gente tenha aí uma equipe para colocar nessa competição e sair vencedor, né? Porque no fim ao cabo o que importa é ganhar, né? Não é simplesmente ficar só, que legal, que legal. Nós queremos é ganhar e o resto é bobagem, não é por aí? Ricardo trazendo a filosofia dele. Não me interessa participar, quero ganhar. Exatamente. Medalha. Mutley.
Não, é que aqui é um programa descontraído, né? Estou tentando descontrair para ficar uma coisa mais... Isso é uma das coisas dos bastidores, assim, né? Camille, assim, toda vez que a gente falava a palavra competição, né, Camille? Assim, a Camille já ficava, peraí, não é bem uma competição. Não, é uma competição, mas é uma competição com o espírito olímpico, né? As pessoas estão ali exatamente porque o outro treinou bastante e tem um desempenho lá em cima que você vai querer se superar, né? Você não vai superar o outro lá você se supera. Se você fez bem, pô, legal, você vai ganhar ali, né, o teu mérito. O que você ganha no final das contas você ganha de você. Você não está ganhando do outro, é porque você fez, você conseguiu entender que você tem um potencial que você precisa trabalhar. Se você tem um potencial e não trabalha ele, claro que você não vai entrar em lugar nenhum. Como é que você entra numa competição? Você vai ficar para trás. Às vezes um cara que tem uma capacidade, às vezes, é menor que a sua, mas tem um esforço maior, ele ganha de você, porque ele foi mais sério que você, ele se dedicou mais do que você. Então, esse é o desafio constante lá dentro. Como que eu posso, com seriedade, trabalhar algo que vai me fazer melhor, né? Eu só posso fazer isso se eu tiver do outro lado uma pessoa que também está tentando fazer isso. Então, um estimula o outro. A competição saudável é essa, talvez. E dentro da questão da negociação, né? Daí acho que seria legal ouvir o Henry e a Camille também. Você pode ter uma negociação à base da barganha, né? do perde-ganha, ou pode ter uma negociação criativa, né? Onde se gera um valor agregado que todos acabam ganhando, né? Então, eu imagino que nessas competições, eu já participei como avaliador em uma delas, eu imagino que isso, eu lembro disso, né? Exatamente o que você falou, eu não teria me dado conta de fazer tal coisa. E essa criatividade, quando ela é vista não de uma forma adversarial, mas de uma forma cooperativa, não tem limite, né? Não sei o que vocês pensam a respeito disso. Marcelo, dá para dizer... Vai lá, Camille. Eu só provoquei aí um pouquinho a Camille para ela ficar... Pois então, tem aquela coisa assim que nós temos que competir conosco mesmo para sermos melhores amanhã do que somos hoje, e hoje somos melhores do que fomos ontem. Aí, aonde que eu quero chegar aqui é o seguinte: vocês já tiveram oportunidade de acompanhar negociadores depois do certame para ver como eles evoluíram, não somente como pessoas, mas também profissionalmente? Dá para responder as duas perguntas de vocês em um percurso muito claro, porque quando os estudantes eles estão na competição, ou seja, na negociação baseada em interesses, então essa negociação que cria valor antes de dividir, né? Então a gente tem, como o Ricardo falou, a barganha, que é dividir as coisas, e a gente tem a negociação baseada em interesses, e eu não vou entrar nisso porque o Henry é nosso mestre, mas que é criar valor antes de dividi-lo. E é interessante como a organização do Meeting Online foi colocar isso na prática, porque tudo bem que durante a competição os estudantes estão lá negociando casos e estão lá negociando, tentando aumentar valor e tendo toda a preparação da negociação baseada em interesses. Agora, no momento em que a gente transformou a competição para online, a gente não tinha a mínima noção do trabalho que ia dar. A gente não tinha a mínima noção do envolvimento que ia ser exigido de todos, porque as equipes iam ter que aprender a fazer preparação, organização e conhecer uma ferramenta que não conheciam antes, que era o Zoom. Nós da organização não tínhamos a mínima ideia do trabalho que daria organizar tutoriais, organizar treinamentos, organizar as pessoas no Zoom, organizarmos entre nós quem vai ficar onde. Então, quando o meeting foi para online, ao invés da gente definir o que seria uma organização tradicional, quais são as necessidades, qual é a hierarquia, quem faz o quê, vai e faz, a gente foi um pouco do que o Henry falou do processo colaborativo, que é walk the talk, né? Não adianta a gente ser uma competição de negociação se a gente não, né, internaliza o que é a negociação, que nada mais é que opções criativas dentro do interesse dos envolvidos. Então, foi muito interessante ver como a competição online só aconteceu pela quase que tipo negociação na veia, sabe? Era no dia a dia, entender os interesses dos envolvidos, as habilidades dos envolvidos, as necessidades do projeto. Como que a gente, de forma criativa, faz isso acontecer? Sem hierarquia, sem definição, pré-definição, ordem, comando e controle. Então, a partir da auto-organização, a partir da colaboração, por quê? Porque o interesse era comum, porque a direção era comum. Queremos fazer a coisa acontecer. E aí, fechando no que os estudantes depois, né, que participam,
e os feedbacks que a gente recebe, o Henry também muito, o Marcelo também, de eles depois, primeira coisa que eles falam é: eu não sabia que eu me formando em Direito podia fazer essas coisas. Negociar, entender o meu cliente, entender o que o meu cliente busca e tentar ser criativo para achar soluções que o meu cliente goste. Eu não sabia. Inclusive, mais de uma vez, todos os anos, inclusive agora que eu entendi, eu ia largar a faculdade. Eu estava a ponto de, não foi 1 nem 2, a ponto de largar a faculdade. Agora que eu entendi que dá para fazer isso no direito, dá para satisfazer os interesses do meu cliente, agora que eu entendi que o meu cliente tem interesses por trás da lei, e eu posso chegar neles com o outro lado, conversando com, ao invés de tentar matar e aí pegando um pouco do gancho do Marcelo, a competição não é contra, né? A competição é com. Eu com o outro lado, eu cocrio com o outro lado. Então, é muito interessante que os estudantes, no final, e esse ano veio muito feedback de vocês fazendo na prática para o online acontecer a negociação, porque, como o Henry falou, todos envolvidos desde o início, né? A gente assume esse risco que, na verdade, é o risco da vida. Né? Quem não assume o risco está achando que a vida é outra coisa, tá na ilusão, né? Do comando e controle. Diga, Marcelo. Teve, Eduardo, por exemplo, teve situações onde alunos que participaram como competidores do ano passado, esse ano estavam na equipe organizadora. E um deles como avaliador também, né? Então, eles foram percebendo, inclusive, a capacidade deles de quererem continuar fazendo parte do projeto, não só como competidores, mas também como parceiros para ajudar a fazer, para funcionar. E o feedback deles foi exatamente esse. O que estava funcionando lá fora é que eles queriam continuar em contato com o meeting, vamos dizer assim, e contribuindo de alguma maneira. Ou seja, é um ganho, né? As pessoas estão lá e estão interagindo com tantas outras pessoas, e depois é natural que fora, no mercado, no escritório, no dia a dia deles, profissional, pessoal e social, eles comecem a perceber como eles podem aplicar isso. Eu percebi também que... Acho que o Henry está aberto lá para uma complementação do grupo. Por favor. André, vai firme. Depois eu entro. Não, mas só um complemento, na verdade, que eu percebi que a competição está todo mundo muito entusiasmado. São equipes que respeitam, que têm fair play, né, em cada momento. Por mais que queiram ganhar aquela vibração, existe muito respeito, muita atenção, muito aprendizado. E aí eu vou até, antes de passar a palavra para o Henry, chamar a atenção daquela expressão que ele usou. Quando a gente fala de conhecimento, nós estamos diante de um recurso abundante. Não é nada escasso, é só meu. No momento que a gente está dividindo, ele se multiplica e vai mais além. Eu acho isso também algo mágico. E as pessoas que lá estão, como disse também o Marcelo, querem continuar, mesmo que sejam em outras posições, porque querem estar ali vibrando. É uma vibração positiva. Muito legal isso. E parabéns por vocês conseguirem fazer esse registro, fazer com que as pessoas tenham essa energia toda. Que legal. Por favor. Foi colocado de que as pessoas têm uma percepção rápida no sentido colaborativo, ou a possibilidade no sentido de sustentabilidade, como o Marcelo estava colocando, de você poder participar primeiro como estudante, competidor, e depois você poder assumir algumas posições, etc. Do ponto de vista pessoal, não posso falar pela Camila e pelo Marcelo, eu estou colocando minha opinião pessoal. Para mim acontecem duas coisas muito importantes. Primeiro, a confirmação da forma como o nosso mundo está estruturado, meu ponto de vista. Hoje nós, e o Brasil, acima de vários de outros países, vive um entendimento em todos os níveis de polarização. Sempre é rico, pobre, direita, esquerda, a gente está sempre colocando, sempre tem um jogo nesse sentido. E, evidentemente, quando você polariza, você estimula o sentido mais tradicional da competição. Um versus o outro, né? Quem está se dando melhor nessa condição, independentemente da opção que você está elegendo. E existe uma sensação íntima, e aqui eu tenho certeza que os demais compartilham, porque nós já falamos várias vezes sobre isso, de que a gente sente um certo prazer no momento que a gente se torna instrumento, justamente ao perceber de que muitos desses jovens entram nessa oportunidade por tudo aquilo que é possível que eles possam se capitalizar, vou eleger essa expressão, ou seja, eu vou participar de uma competição, eu vou aprimorar meus conhecimentos, legal.
eu vou participar da competição porque eu vou ter a possibilidade depois, o evento me permite ir estudar em Harvard. Bacana. Não, o evento ainda por cima, se eu me classificar na equipe, né, em primeiro lugar, vamos dizer assim, desse ranking, né, dessa qualificatória, desse qualify, eu ainda tenho a possibilidade de viver uma experiência no exterior e vou, evidentemente, participar de uma nova etapa lá, onde eu vou aprimorar meus conhecimentos. Não importa, as pessoas, quando elas se colocam dentro de um contexto como esse, elas fazem uma avaliação e verificam, bom, o que está me surgindo como estímulo que vai me propiciar, vai me motivar a me envolver com isso. Eu gostaria de usar a expressão entusiasmar, mas nesse momento eu estou deixando ela de lado, porque eu acho que as pessoas iniciam mais motivadas pelo que é possível. Eu entendo que justamente o desfecho, o resultado mais importante depois de que todos vivenciam, e aí, tal e qual o Camilo e Marcel estavam colocando, ou seja, 360, ou seja, todas as pessoas que participam dessa circunstância acabam entusiasmadas porque elas compreendem algo muito mais profundo. Evidentemente, cada um da sua maneira, mas elas são tocadas por coisas distintas e percebem de que, conjuntamente, a gente pode muito mais. Esse sentido colaborativo é muito interessante. Então, assim como no esporte, daqui a pouco você pode entender, eu coloco o exemplo porque é um esporte que eu gosto muito, né? Eu pratico tênis, eu sempre uso a mesma expressão. O tênis me ensinou a expressão do adversário, mas no adversário no sentido de que quem está do outro lado da rede, ele cria adversidade. Mas o meu grande prazer está justamente nesse sentido. Toda vez que ele cria essa adversidade, eu tenho a possibilidade de descobrir mais alguma coisa a meu próprio respeito. Ou seja, até onde eu tenho a possibilidade de ir e aonde está a minha limitação. Então, isso eu entendo que é muito interessante, muito potente em todo o evento, vamos chamar assim, tudo isso que a gente vem tendo a possibilidade de construir. Aqui eu faço uma ressalva que eu acho que é muito importante para todos que estão participando aqui diretamente, mas aqueles que estão ouvindo. A Camille colocou no princípio de que nós somos uma qualificatória, sim, da International Negotiation Competition. Mas tudo isso que vocês estão ouvindo, nós compartilharmos com vocês, tem a ver com as nossas motivações, com aquilo que nos entusiasma, Camille, Marcelo e eu, desde o princípio, no momento que nós nos reunimos, colocamos as circunstâncias sobre a mesa, a primeira discussão e as primeiras perguntas que foram feitas foram até onde nós queremos ir com isso e que mais nós poderíamos agregar a essa circunstância. Então, tudo isso que vocês estão ouvindo nós falarmos, que tem os mentores, que tem esse processo colaborativo para a gente tomar decisão, tudo isso tem a ver com a forma que nós estamos, assumimos conduzir essa circunstância. Ou seja, vamos usar a expressão desafio. Esse é o desafio, bom, tem várias formas que a gente pode conduzir isso, né? A Camille usou uma expressão que eu gosto muito, ou seja, não existe hierarquia. Claro, na fantasia das pessoas, claro que existe, porque como a gente faz parte daquilo que é a diretoria, evidentemente que as pessoas acabam nos tratando em função da maneira, da imagem que elas criam a respeito disso. Mas o bacana é que todo segundo que nós temos a oportunidade de decidir algo ou de conduzir algo, a gente tem a grande oportunidade de reafirmar essa crença, né, de que é mais difícil, sim, colaborativamente, mas ela é muito mais potente no sentido da sustentabilidade. E aí eu faço o link com o que o Marcelo estava explorando. No momento que a gente faz o chamamento para todos, olhem só, esse ano vocês estão como estudantes. Quem sabe o ano que vem vocês podem voltar aqui como coaches de uma equipe. Depois que vocês se formarem, será que vocês não podem vir trabalhar aqui como mentores ou daqui a pouco vocês estarem investindo o tempo de vocês para aprimorar os conhecimentos de vocês a partir da posição de avaliador? E aqui eu volto numa coisa que foi explorada anteriormente. Vocês perguntaram a respeito, acho que foi o Ricardo quem comentou a respeito da percepção da evolução dos estudantes. Reparem, a Nancy Schultz, que é uma das fundadoras da INC, ela veio presencialmente no ano passado conosco, na etapa anterior, que foi em Belo Horizonte, na Nacional, e esteve conosco novamente agora aqui na online. E ela fez questão de fazer uma afirmação no fechamento. Ela disse o seguinte, com essas palavras: eu percebi claramente que, comparativamente com o que eu vi no ano passado, a régua subiu e subiu bastante. Então, repara, uma pessoa que está marginal a isso tudo, porque ela não convive com o nosso dia a dia aqui, percebeu claramente, nitidamente, de que a destreza dos participantes que se envolveram no ano passado já foi bem mais elevada, ou seja, confirmou aos olhos dela, nitidamente, de que estavam melhores preparados e que acabaram tendo uma performance bem distinta. Então, repara, de um ano para o outro isso já foi possível. E da mesma forma, aí faço uma afirmação pessoal, vinculada com o Marcelo colocou. No ano passado, nós tivemos a final em Tóquio. E eu acabei me colocando à disposição da estrutura para participar como avaliador.
e numa das etapas, num dos rounds, estava ao meu lado, à minha esquerda estava um sujeito, um alemão, que é muito bacana, que está há muitos anos juntos à ANC, é um grande amigo da Camille, o Johan, e ao término de uma rodada, quando os estudantes saíram da sala, logo que eles saíram, eu olhei para ele assim, ele me olhou e daqui a pouco nós começamos a rir e eu perguntei para ele assim, sinceramente, o que tu está pensando tem a ver com o caminho que aquela equipe tomou? E sem dúvida, eu olhei para ele, cara, eu não sei se eu, enquanto profissional, teria tido a criatividade de escolher um caminho como isso. E nós ficamos discutindo justamente isso, de que para nós que estamos vivendo isso profissionalmente há alguns anos, nos surpreendeu. A opção criativa que eles tiveram e a proposição que eles fizeram para a equipe que estava participando da atividade diretamente foi absolutamente inusitada. E nós, como avaliadores, ficamos nos divertindo com isso. Ou seja, naquele momento nós acabamos de ter um insight, olha só, acabamos de ser presenteados com uma ideia, uma proposição, um caminho absolutamente distinto daquilo que talvez nós fôssemos optar. Então, o tempo inteiro a gente está aprendendo. Então, se aqueles que entrarem, ingressarem nessa circunstância, compreenderem o sentido de sustentabilidade, que se nesse momento eles estão ganhando a energia e esse recurso que todos nós estamos colocando à disposição deles, entenderem que em algum momento eles podem estar justamente fazendo o mesmo, eu não tenho a menor dúvida que nós vamos estar voltando a conversar aqui na ADR daqui uns 10 anos e nos divertindo com outras perguntas e com outras análises a respeito de tudo isso que segue acontecendo. E quem sabe vocês já vão estar assumindo outros compromissos conosco, né? Porque é muito bacana vocês estarem assim, marginal, curiosos. Eu acho que vocês têm bastante energia, são jovens o suficiente, não Camille e Marcelo, para estarem assumindo outros compromissos conosco já na versão 2021. O Ricardo já disse, nós estamos querendo fazer uma equipe já, mentorizar essa turma. Sem dúvida, porque eu pessoalmente, pessoal, ouvintes do ADR, eu participei desse último meeting, eu fui parceiro do Johan na avaliação, ele tem vários insights, a gente trocou vários dessas, a gente também, sabe, o pessoal parava da reflexão, a gente abria e começava, cara, vocês se deram conta disso? E é todo mundo, sim, nos damos conta. É maravilhoso, ou seja, mesmo que nós tenhamos mais experiência, a gente está aprendendo com eles, porque nós somos diferentes e evidentemente pensamos diferente. E essa é a maravilha, e aprendemos com todos. Quantas vezes nós não aprendemos com pequenas crianças, com animais, cachorros, gatos, enfim, até papagaio nos ensina. Tá? Então, sem dúvida alguma, nós temos que abrir os nossos ouvidos, nós temos que abrir a mente e saber que nós estamos sempre no processo de aprendizagem. It's a never-ending learning process. So, Ricardo, eu garanto que tem alguma coisa para botar aí, por favor. Não, na verdade, uma coisa que fica bem clara aí da fala de todos vocês é a importância, né, de abrir uma janela de oportunidade, né, para os estudantes, sobretudo na faculdade de Direito, que é a que eu conheço, né, e que todos nós, mais ou menos, temos críticas ao formato, né? Tem um colega nosso, o André Goma, que está buscando criar uma forma nova de ensinar, né, o direito, a advocacia, enfim, e agregar isso, que é um pouco que eu vi aqui nos Estados Unidos, outras áreas do conhecimento, como, por exemplo, a arte de negociar, né? E eu fico, assim, muito tentado em perguntar para o Henry, né, como é que está sendo esse projeto do desenvolvimento da empresa de vocês, com toda essa metodologia de Harvard e o que isso está agregando, como é que você está percebendo isso no Brasil, em relação não só às próprias competições, mas também, enfim, se você acha que a gente está abrindo a cabeça assim dessa juventude para que elas venham com muito mais força e haja uma seleção natural e que a gente tenha advogados muito mais bem preparados, não para interpretar a lei, mas para criar, né, mecanismos novos e criativos para achar soluções que os livros muitas vezes não apresentam, né? O Marcelo também, enfim, a Camille. Como é que vocês têm visto, né, essa confrontação dos estudantes com essa modelagem, né? Vocês falaram o BATNA. O que é um BATNA? Eu sei, mas talvez as pessoas que estão nos escutando não tenham a menor ideia do que significa isso, né? Então é bom a gente compartilhar esse tipo de conceito e, enfim, o trabalho de vocês é muito bacana, então por isso a minha curiosidade em fazer essa colocação. Muito legal isso, Ricardo. Eu vou levantar uma bola para o Henry cortar e a Camille também aqui.
Eu estava exatamente hoje lendo um artigo que me interessa muito, numa área que me interessa muito, que são algumas mudanças possíveis que a gente pode fazer no ambiente, né, nos modelos que a gente utiliza para resolver as situações, e eu estou falando da mediação especificamente, mas claro que se toca diretamente, né, no que a gente está falando também aqui do meeting de negociação, porque é a base, a raiz, né, é o ponto de partida de tudo. Eu tenho um pensamento muito alinhado com o que o Eduardo estava falando, a gente estava conversando aqui no bastidor um pouco sobre esses aspectos, né, Eduardo? A mediação já é uma extensão de um processo de negociação, claro, e aí você tem a capacidade de ter um terceiro que ajuda a reorganizar aquela situação negocial para que as pessoas possam ter um resultado diferenciado daquele que elas tinham e não estavam conseguindo avançar em direção aos seus objetivos. Isso é claro. O Brasil, de alguma forma, e a gente fica muito feliz de poder ajudar isso a acontecer, a formação do mediador aqui no Brasil, 90%, pelo menos, não tem a base sólida da negociação. Ou seja, nós estamos caminhando para um mercado que está se abrindo cada vez mais e vai se abrir, e o mercado ele não é como dentro dos tribunais. Dentro dos tribunais, se você fez algo muito bom, ok, ótimo. Se você está no nível mediano para baixo, vão te manter lá também, está tudo certo, volta aqui amanhã, vamos continuar. Não é por uma questão de demanda. O mercado não é assim. Se você tem um advogado que levou o cliente dele, que é um cliente importante para uma mediação e não foi uma boa experiência, é o nome do advogado que está em jogo. O advogado o cliente olha para o advogado e fala, mas você me trouxe aqui? Então, o mediador precisa ter uma capacidade diferenciada, efetivamente, de ajudar as pessoas a negociarem melhor. Ele em si, nas suas negociações, no seu dia a dia, já deve ser um negociador de alto nível, para que ele possa, inclusive, propor para que outras pessoas venham na presença dele e ele possa ajudar aquelas pessoas a efetivamente mudarem a forma de negociar. Então, o que a gente está propondo aqui é, sim, um novo modelo. Né? Vamos dizer assim, é um modelo que já veio de uma proposta nova, que aí todo a raiz e o ponto de estrutura do trabalho que o Henry faz, levando a empresa, né, e essa organização maravilhosa que é a CMI, para trazer essa novidade. É interessante o que o Ricardo falou, assim, são conceitos tão simples e tão básicos, que quando as pessoas se dão conta, falam, pá, como é que eu não negociava assim? Por que eu não utilizava essa ferramenta? Como é que eu não me preparava com essa estrutura e etc. E eu estava falando desse artigo que eu estava lendo hoje. O artigo começa com uma lei chamada Lei de Buckminster, né? E eu achei muito curioso, porque ele diz o seguinte, você nunca muda as coisas lutando contra a realidade existente. Para mudar alguma coisa, crie um novo modelo que torne o modelo antigo obsoleto. Para mim isso faz muito sentido, é o que a gente defende no meeting, né? Assim, tem essa forma de lidar com a situação conflitiva. Vai nesse sentido. Agora tem essa. E essa aqui te leva mais rápido, preserva o teu relacionamento, você gasta menos dinheiro e quando você for negociar de novo com aquela pessoa, você vai provavelmente ter um resultado ainda melhor. Olha que interessante. Isso é cíclico. Ou seja, o que a gente está propondo não queremos bater de frente com a realidade existente. Ele está dizendo que essa realidade existente não responde mais às exigências. E a gente está propondo um outro caminho que responde muito melhor. Talvez essa seja talvez o ponto de maior atração que o meeting tem. As pessoas percebem que ali você encontra uma resposta diferenciada. Então, eu acho que o que a gente está fazendo é propondo alguma coisa diferente e mostrando que as respostas que a gente tem com os modelos atuais não são tão interessantes quanto as que a gente está propondo. Camille? E até para complementar, Eduardo, objetivamente falando, quando o Marcelo traz isso, e a gente pensa, tá, mas é uma competição e tal, daí é bom a gente lembrar com o que a gente falou antes, né? Todo mundo é 360, ou seja, todo mundo, organizadores, mentores, avaliadores, equipes, coaches, todo mundo aprende, todo mundo ali está vivenciando a negociação acontecer. Você tem como vivenciar alguma coisa, ver o resultado daquela coisa
sair de lá, fecha e continua ignorando tudo aquilo que aconteceu? Não. Né? Ainda mais, e aí os neurocientistas vão saber muito melhor que a gente, o aprendizado acontece pelo fazer muito mais do que pelo ouvir. Então, daqui a pouco eu estou ouvindo alguma coisa, tá, legal, vou embora, não me lembro mais. Agora, eu vi, eu avaliei, eu mentorei, eu negociei, eu organizei, ou seja, eu me envolvi, eu vi aquilo acontecer. Tem como eu voltar para a minha vida e simplesmente ignorar tudo aquilo que eu olhei? Então, a potência da participação no evento, independente do onde eu participei, né, me gruda, né, a negociação baseada em interesse. Ou seja, eu entendo que o BATNA é a melhor alternativa que eu tenho fora da mesa de negociação do que eu posso fazer com o outro lado. Para quem não conhece, agora já conhece. Então, eu vou pegando coisas que eu vejo e daqui a pouco eu tenho que decidir com um cliente meu. E eu vou fazer uma pergunta que eu ouvi um estudante fazendo e funcionou. Eu vou lá e faço. Não é porque eu lembrei, anotei, é intuitivo. O aprendizado, quando a gente vivencia, né, o famoso learn by doing, né, que a própria Harvard é assim, a CMI toda assim e o Meeting também assim, né, é o aprender pelo fazer, depois eu não tiro mais o fazer de dentro de mim. Ele vira intuitivo, ele vira fazer aquilo a partir de uma experiência vivida. Então, a potência que tem. Tem uma frase, Camille, que eu gosto muito de repetir, né? A gente, no início, é incompetente e inconsciente, ou seja, não sabe que existe técnica de negociação, mas também não faz a menor diferença, porque, afinal de contas, né? Depois, a gente é incompetente e consciente, a gente sabe que existe, a gente tem que trabalhar para absorver aquela técnica, e aí a gente vai evoluindo, aí depois a gente vira competente, né? E finalmente competente e inconsciente, ou seja, aquilo está tão arraigado já no DNA, no corpo, na forma de conduzir, orgânico, que inconscientemente já faz uma negociação desde a compra de uma empresa até a ida na feira da mesma forma, sem nem perceber, né? Ricardo, vou aproveitar teu gancho, porque muito obrigado por ele, porque nós tecnicamente, a gente trabalha justamente isso dentro do processo educacional, do ponto de vista pedagógico. E parte do esforço que a gente faz sempre é justamente estimular as pessoas, ou seja, a criar a condição, não só o conhecimento técnico, mas criar a condição pessoal, ou seja, individual, de você conseguir modificar esse último estágio. Você ter toda a competência, toda a capacidade para entrar naturalmente no competente inconsciente, mas ter a convicção de que toda circunstância é nova, as partes são absolutamente diferentes, as intenções são outras, então você tem que fazer esforço pessoal, porque por mais que você seja o rei do mambo na negociação, você tem que fazer para você garantir de que você vai conseguir conduzir o processo da melhor forma possível, você tem que trazer o seu lado para um estado mais consciente, para que daí sim você vai ter a capacidade de você colocar o seu melhor e conduzir a coisa da maneira que pode. Então isso é espetacular, essa deixa. Mas voltando à pergunta que você fez inicial, a respeito de como a CMI vem percebendo as coisas e o próprio Meeting, eu acho que por uma questão de justiça é importante a gente colocar o seguinte, existiu um sujeito que lá atrás percebeu uma possibilidade de desafiar o paradigma, que foi o Roger Fisher. E aí, evidentemente, que ele reuniu o William Ury, o Bruce Petal, todos aqueles demais, mas existia um paradigma e ele estava absolutamente insatisfeito com aquilo. No momento que ele vem e traz e constrói isso, com essa proposição, com essa possibilidade, com essa potência, tem sido de maneira recorrente e quase que com a mesma importância, né, a participação, por exemplo, do Léo e da Nancy na INC, que perceberam o valor que tem essa metodologia, ou seja, essa forma de conduzir as coisas, que ela é diferente, ela tem uma possibilidade diferente da gente agir, diferente da gente criar resultados, e assumiram o compromisso de propagar essas ideias com um formato diferente. Então, eles vêm e constroem essa possibilidade há praticamente 22 anos atrás, onde, no final das contas, o que está sendo avaliado é justamente a destreza do profissional da advocacia no seu estado de formação, ou seja, num estágio um pouco anterior, de como ele está praticando aquilo, ou seja, o que você está fazendo? Você está estimulando, você está potencializando aquela ideia anterior. E à medida que a INC encontra pessoas como a Camille, curiosa e absolutamente imersa nessa possibilidade, com esse ímpeto, essa vontade de fazer, também, poxa,
não está funcionando legal, poderia ser diferente pelo que eu estou percebendo nessa conversa, todos vocês estão nessa condição, né? Ou seja, a mediação tem servido a isso, né, para a justiça, uma forma diferente, né, modelos autocompositivos, começa lá atrás com modelos alternativos, ou seja, aquela forma, aquele paradigma anterior não está sendo mais útil, não está sendo mais interessante, não está criando o valor potencial que a condição traz. E vocês, como profissionais e pessoas inteligentes, estão percebendo, mas dá para ser diferente, a gente pode fazer de outra forma. E aí eu vinculo ao estudante, que é o que eu estou desfrutando agora dentro do Meeting, pessoalmente, mas como representante da CNI, e é o motivo pelo qual nós nos vinculamos a esse grande projeto, porque lá atrás, quando a Camille me apresentou, eu disse, olha, Camille, eu tenho 3 projetos que envolvem estudantes universitários. O Meeting pode servir para eu substituir um deles, porque você tem uma direção muito interessante e os componentes desse projeto acabam sendo muito equivalentes. Então, eu posso deixar de lado esse projeto e a CNI pode apoiar, suportar, ou seja, colocar toda a energia e seus recursos à disposição para que isso aqui possa fazer, né? Aí é a autoexpressão, o projeto vai ter que se descobrir e acontecer. Justamente por isso, por esse potencial. Então, reparem, agora entra a Camille no meio do caminho, uma jovem, uma pessoa com toda essa potência e com toda essa vontade comum entre vocês, e que se torna National Representative, e aí traz para o Brasil essa condição. Então, repara, ela é uma inovação, ela pode não ser disruptiva, mas ela é inovação do ponto de vista de mercado, ou seja, ela está trazendo essa condição de formação que mostra para os jovens, existe essa opção, que é esse o grande papel da CNI. A CNI sempre se coloca dessa forma, eu estou trazendo um novo olhar, uma nova proposição, mas o nosso intuito é simplesmente mostrar que entre todas as formas possíveis, essa é mais uma que a gente acredita. Eu vou te justificar, eu vou te demonstrar o porquê que a gente acredita que ela é muito potente, muito poderosa. Mas o bacana é permitir com que o outro lado continue desfrutando da sua liberdade de escolha, ou seja, eu estou te mostrando uma opção, nada mais. Agora você verifica a sua autorresponsabilização, verifica o que faz, o que ecoa na sua personalidade, no seu caráter. E aí transcende a condição técnica, transcende ao conhecimento específico. Começa a tocar na pessoa, na sua questão, no seu... Desculpa, Ricardo, antes quando você estava falando, deu vontade de colocar... Esse projeto dá um tesão tremendo, essa é a palavra. Quando você se envolve, dá tesão, cara, porque tudo isso está em jogo. Tudo isso que a gente está colocando está em jogo. E tem essa potência por detrás do Meeting de tudo aquilo que a gente tem vontade de fazer todos os dias. Né? Ou seja, a CNI é uma empresa de 36 anos que tem um propósito muito forte nesse sentido. O atual presidente da organização escreveu um livro chamado A Face Humana da Negociação, porque o humano é o que tem de mais potente nas nossas crenças. Né? Então a gente trouxe para junto da nossa marca, inclusive isso, com o Interceiro, etc. E aí quando vem um projeto que toca no momento de formação, então repare, eu estou fazendo 50 anos esse ano. Né? Se eu tivesse tido a oportunidade, eu faço essa viagem o tempo inteiro. Eu não tive essa oportunidade lá aos meus 18, 19 anos, não tinha o conhecimento específico, não tive abertura, no nosso mercado isso ainda não era, né, muito propagado, de você pensar de que você pode se deixar influenciar os demais por um caminho absolutamente ecológico, absolutamente... Tem forma mais sustentável de pensar no momento que eu assumo que sim, eu quero atender aquilo que me toca, os meus interesses. Mas para que eu possa dar mais fluidez ao processo, vai ser muito bacana se eu atender, procurar trabalhar em cima dos interesses da outra parte. Ou seja, não tem forma mais sustentável de agir do que essa, sob o meu ponto de vista, para tudo. Todo o tempo. Não é só nas negociações, não é só no processo judicial, em circunstâncias, é o tempo inteiro. É nós aqui, no momento que vocês nos convidaram para participar do evento, se disseram, olha só, a gente tem um projeto, esse projeto é interessante, e a gente já fica entusiasmado com a vontade de fazer parte, e se somar a essa ideia, e fazer com a ADE, né? Esse é o grande lance. É o tempo inteiro. Muito bacana. Chegar com Henri, nós perdoamos o teu com essa sabedoria toda, viu? Oi? Desculpa, eu não entendi. Então, só um pouquinho, Marcelo. Henri, nós perdoamos o teu francês. Pode usar a linguagem que tu achares mais oportuna para... O Ivan provocou, hein? Eu estou me segurando. Eu disse, mas eu estou me segurando. Eu tentei no início aqui dar mas não teve repercussão, ficou sério, enfim, mas é porque o assunto é bacana e emociona, e é bem isso mesmo, a palavra é tesão, porque a emoção é algo que de alguma forma, muitas vezes fica fora, né, do ambiente, sobretudo empresarial, né, e acadêmico também, né. Então, poder trazer isso, talvez seja esse o grande componente das competições, né, esse tempero aí da emoção, da vontade,
Enfim, é isso que faz a diferença, né? A emocionalidade é um fator muito importante. Eu conheço esse livro esqueci o nome aí do CEO da CMI, mas é por aí. O ser humano tem que estar presente sempre. Doutor De Caro, Isso. dá um tom todo especial. Agora, uma coisa interessante, né, Camille, assim, que a gente percebia, Henry, os bastidores, né, do meeting. Para mim fica muito claro uma coisa, assim, teve um momento que eu estava ali acompanhando um painel e todas as pessoas que estão envolvidas, né, com exceção de duas, mas assim, só pelo fato de porque elas foram contratadas especificamente para esse ano, né, no meeting desse ano. Todo o restante são voluntários, né? E tudo, praticamente, vocês vivenciaram isso lá, tudo funcionando, com um desafio gigante. Não é que a gente fez isso 10 vezes, era a primeira vez no online, né? Tinha muitas possibilidades de dar errado. Como tem a gente conversando uma vez, assim, e o Henry trouxe uma frase, eu vou anotando as frases épicas das nossas conversas, né? Uma das frases épicas do Henry foi, cara, só deu certo, né? Como é que é, Henry, que você falou? Só deu certo porque tinha, como é que era? Muita chance. Só deu certo porque poderia dar errado, né? Só deu certo porque tinha muita chance de dar errado. Então, é uma coisa assim, mas tinha muita coisa. Agora, se a gente olha, né, Ricardo, você falou de empresas assim, quando você está lá no meeting, as coisas estão acontecendo, desde o planejamento até a execução e tudo acontecendo. Se as empresas funcionassem assim, com esse nível de responsabilidade, colaboração, foco, interação, respeito e de tesão, as grandes empresas estão buscando exatamente isso. Como é que a gente consegue fazer com que as pessoas estejam naquele lugar, querendo fazer tudo funcionar? Assim, bastidor, dava qualquer problema. A gente tem um grupo de WhatsApp, né, que fica ali ligado todo mundo da comissão. E a Camille fica na sala de controle, né? E a gente fica ali acompanhando, tal, o que está acontecendo aqui, cada um resolve uma coisa. Qualquer problema era colocado ali e todo mundo imediatamente se mobilizava para solucionar, até que ele fosse resolvido. Então, assim, os problemas, eles tinham vida curta. Eles apareceram de monte, mas eles tinham vida curta. Eu acho que o ambiente colaborativo, ele é legal por causa disso. Ele é extremamente nocivo a problemas que querem ficar muito tempo. Pelo contrário, eles querem que os problemas aconteçam exatamente para a gente matar todos os problemas. Como é que se mata um problema? Num ambiente assim. Ele aparece, você resolve e as coisas funcionam. Qual é o problema grande? É quando o problema aparece e as pessoas não estão alinhadas, aí vira um outro problema. E aí a emoção suspende, né? Ela vem forte e as pessoas deixam de dar foco no problema e começam a atacar as pessoas entre elas. Isso no meeting, a gente praticamente, assim, vem cá, gente, tá tudo bem, tá tudo ok, alguém quer falar alguma coisa porque tá tudo certo. Na verdade, a gente acha até que o 90% de colaboração e 10% de tensão é uma fórmula interessante. Funcionava, né? Camille, até quando conta para eles o que aconteceu com o Zoom. Conta, porque eu acho que eles não sabem o que aconteceu durante todo o projeto, o que aconteceu com o Zoom internacionalmente, o efeito sobre nós. Compartilha. Na Centro-Oeste, na qualificatória. Ótimo, adoramos histórias de guerra. Por favor, Camille, dona das picadas. Conta para nós. Antes da Camille falar, o Marcelo já deu uma dica para o nosso próximo programa. A emoção nas empresas. Cara. Como capitalizar a emoção nas empresas. Vai, Camille. Vamos lá, então essa é boa. Até para também a gente não se alongar demais aqui, o pessoal cansar da gente, né? Então vamos se encaminhando. Mas essa é uma boa, porque ela converge quase tudo que a gente estava conversando, assim, porque a gente, então, organizou e todos usaríamos a plataforma Zoom. E, importante que seja dito, a pandemia aconteceu no dia 12, a gente sentou, organizou entre nós. Vamos continuar tentando fazer que aconteça? Então, eu, Henry e Marcelo, vamos continuar que aconteça? Vamos.
Vamos falar com a comissão. Comissão, todos os organizadores, 36 pessoas. Pessoal, vamos fazer acontecer? Como é que vocês enxergam? Não, vamos fazer acontecer, beleza. Galera, 400 envolvidos. Gente, todo mundo, vamos fazer acontecer? Vamos fazer acontecer? Vamos, beleza. Então, até o dia 18 de março, a gente definiu, vamos fazer acontecer. Beleza. Aí a gente criou uma conversa no dia 28 de março para conversar com todos os envolvidos e entender quais serão os desafios. Né? Então, quais serão os interesses, os obstáculos, os desafios. Aí a gente colheu todos os desafios, beleza. Então, agora, nesse meio tempo, já estaria acontecendo uma qualificatória, que seria no início de março. Então, essa qualificatória, o que a gente faz? Vamos colocar ela para depois das demais. E aí a gente reestruturou o calendário. Quando a gente ouve, dia 28 de março, as equipes, elas dizem, a próxima qualificatória vai estar muito em cima, a gente para conseguir se organizar e tal, e botar tudo para online, e aí vai ficar complicado. Beleza, então primeira definição em conjunto, vamos colocar todas as qualificatórias para maio. Aí dá tempo da gente se organizar durante o mês de abril, porque isso já era final de março. Então, beleza, vamos nos organizar durante abril para, em maio, a gente começar as qualificatórias e bota a internacional, a nacional para depois. Isso a internacional não tinha dito ainda, se ia ser online, se ia ser cancelada, se ia ser... Então, a gente não tinha essas informações, mas a vida é assim. A gente não tem todas as informações para tomar a melhor decisão. A coisa vai acontecendo. Então, foi acontecendo, a gente, beleza, maio, tudo pronto, a gente teve quantos meses para se organizar? 1. Ok. Quando que a gente precisa fazer? Vamos fazendo, vamos organizando, vamos tocando. Organizamos treinamentos, tutoriais e foi. Fizemos a primeira qualificatória Nordeste ali no segundo final de semana de maio. Certo, deu tudo certo. Beleza, fluindo, era menor. Não, Camille, não deu tudo certo, deu tudo muito certo. Tudo certo, assim, agora tá tranquilo. Bom, isso aqui, na primeira corrida, não teve um pneu furado, nós vamos arrebentar daqui para frente. E aí, beleza, com essa vibe, a gente foi para Centro-Oeste, que era no final de semana seguinte. E aí, a gente acordava com 1 hora antes, todo mundo logava no Zoom, fazia todas as revisões que tinha que fazer, via se estava tudo certo e tal. 1 hora antes, a gente entrou no Zoom. Buffering. Uau! Aí a gente mandou no grupo. Vocês conseguiram entrar no Zoom? Ah, acho que a minha máquina tá lenta agora, tá buffering. A minha também. Eu tentei abrir a sala de round, não deu. Eu tentei abrir a da mentoria, também não deu. Será que é o nosso... Deixa eu mudar de note aqui. Tentei no computador do meu filho, também não deu. Tentei pelo celular, também não deu. Vamos para o fórum, vai para Google. O que está acontecendo? Pop-up na Nigéria, aqui também não está dando. Inglaterra, nós também não estamos conseguindo. Em questão de hora do fórum do Zoom que estava zerado, 1000 mensagens nos fóruns de pedido de ajuda do Zoom. Bug do Zoom no mundo inteiro. Fora os padres todos xingando o Zoom porque eles estavam com as missas todas prontas no mundo todo e ninguém conseguia fazer missa. E os padres bravos lá. Ai, bom, né? Diga, Henrique, queria acrescentar alguma coisa? Não, nada, eu tô rindo só. Eu tô me lembrando e rindo. Por isso eu coloquei, porque eu acho que essa é o que o Eduardo tinha comentado antes. Hoje você tá rindo, né? Isso era 7 da manhã, aí tipo... Hoje sim. Tá. Beleza, então quando... Daí foi no nosso grupo, aqui não tá entrando, aqui não tá entrando, aqui não tá entrando. Daí começou, tá, deixa eu ver que tem o tal do Google Meets, não sei o quê. O outro, pois é, não sei, tem um outro e tal, beleza e tal. Foi uma questão de, sem brincadeira, tá? Questão de 20 minutos. Tudo isso acontecendo, as equipes começaram a chegar perto do horário onde a gente receberia todo mundo. E a gente e aí vamos... Tá, não, encontrei uma plataforma aqui, não sei o que, uma plataforma. Não, resolvido, a mentoria tá resolvido. A mentoria vai acontecer no Google Meets, tá resolvido. Não, networking também, porque eram pessoas diferentes. E aí que tá, o problema vindo, não era problema. Leva para a pirâmide de quem comanda e controle, quem define. Quem define vai passar a tarefa para quem executa.
que aí resolve. Não, gente, orgânico, colaborativo. Cada um ia vendo onde eu tenho a melhor habilidade para resolver o que precisa ser resolvido. Então, eu conheço do Google Meets, eu resolvi qual round dá para ser no Google Meet? Round não, mas mentoria dá. Vai a mentoria para o Google Meets. Ah, o networking também não precisa de sala simultânea? Não precisa. Não, mas dá para fazer sem sala simultânea, o networking legal também. Vamos para o Meets? Vamos para o Google Meets. Mas round no Google Meets não vai dar. Bom, não sei o que. Tem o Jitsi. Oi? Tem o Jitsi. O Jitsi não abre sala simultânea, mas você abre várias abas. E aí você manda o link da aba nova e a pessoa vai para a nova reunião. É como se fosse a sala simultânea. E eu consigo, como host de sala, abrir várias abas. Deixa eu ver se cai. Vamos fazer um teste rapidinho aqui? Loga todo mundo que consegue. Daí logava lá no Jitsi. Deu. Negocia fulano com ciclano para ver se funcionou. Então o Jitsi vai rolar para os rounds. Beleza, enquanto vocês treinam o Jitsi, deixa a gente receber que falta 5 minutos para a gurizada entrar, para todo mundo entrar. Vamos mandar todo mundo então para o Hangouts. Tá, então Hangouts, todo mundo pontualmente. Camille com um belo poker face, porque tremia de nervoso em todo o corpo. Abre. Oi, pessoal, tudo bem? Então, o Zoom não vai funcionar tão cedo. A gente está estruturando uma nova plataforma para não atrasar tanto o nosso início. Então, vamos todo mundo, são 9 da manhã, 8 da manhã, tá cedo. Então, usem essa meia hora para tomar água. Quem não tomou café, acordou atrasado, vai tomar café. Então, usem essa meia hora para cuidar de vocês. Daqui a meia hora vocês voltam que a gente vai ter as orientações de como tudo vai acontecer. A gente vai ter as orientações daqui meia hora de como tudo vai acontecer. Meia hora se foi, a gente estruturou tudo e aconteceu a qualificatória Centro-Oeste no Jitsi e não no Zoom. Por quê? Porque 30 pessoas estavam a posto sendo quem? Quem elas são. Abundância acontecendo na nossa frente. Necessidades respondidas com habilidades, tornando responsabilidade resolvendo problemas. Então, mais ou menos por aí. Coisa legal, só para fechar aqui, a gente não viu assim uma situação onde assim, mas você tinha que ter visto tal coisa. Você que acontece muito nessas situações, né? Alguém tem que ser culpado, alguma coisa. Achar o culpado. Você perde muito tempo nessa história e não resolve. Mas o que eu achei bacana disso tudo é que a gente olha, parece que tudo foi uma maravilha, né? E aí depois a gente percebe todas as dificuldades, o jogo de cintura que tem que ter para resolver as questões. Aí, como dizia o Henry ali, começaram motivados, saíram todos entusiasmados, com tesão, a fluidez que vocês tinham nas soluções. Mas tudo isso reporta muito ao que a Camille fala também, das questões comportamentais. É o soft skill de cada um funcionando e adaptando e resolvendo as coisas, né? Então, eu vejo isso também como algo interessantíssimo, do time, do grupo, fazendo valer tudo isso. Que legal, mais uma vez. Eu me lembro, na palestra naquela masterclass do Giuseppe, que o Eduardo estava comentando ali, né, num dado momento, no final, quando ele estava respondendo algumas perguntas e depois de ter colocado todo aquele percurso da negociação transcultural, né, e as dificuldades que tem de você poder ter a mente aberta para poder verificar como é que você se adapta na particularidade de cada situação, essa situação que a gente acabou de trazer para vocês aqui, né, de como fazer com que a colaboração prevaleça para que a gente resolva os problemas e tenha um resultado. No final das contas, ele falava assim, depois de responder uma pergunta intrincada, cheia de coisas, assim, e ainda chamam de soft skills. Essas são as hard skills. E é verdade, né? Você conseguir gerar colaboração, manter a calma, equilibrar a razão com a emoção, fazer com que as pessoas estejam engajadas, né? Entender o ponto de vista, conseguir colocar o seu. E aí, essas são é interessante, porque esse também talvez seja um outro paradigma, né? Porque pode ser que tenha um tom pejorativo, soft skills. São as soft skills, sempre teve. Na área de gestão sempre se falava, tem as hard skills, as mais importantes, e tem as soft skills, que são as de gestão, as pessoas precisam saber liderar, saber conversar e saber motivar. A coisa mais difícil é você colocar em prática as soft skills. Essas são as verdadeiras hard skills. Marcelo, são soft skills on hard moments. Hard times come to skill you better.
Então, efetivamente, essa é uma história de guerra no meio do campo de batalha, sabe? É evidentemente que mostra como o time está fechado e por isso que vocês estão aqui. Nós estamos muito interessados nas experiências que vocês tiveram e o que vocês passaram e como isso foi resolvido. Henri, por favor, mais uma aí. Não, o mais importante que eu posso afirmar, porque você disse que o time está fechado, eu vou te dar a minha interpretação de fechado, que é importante para quem está escutando isso, de que nós colocamos num clima absolutamente colaborativo, mas não necessariamente nós estamos concordando com tudo. Nós tivemos discussões sérias, com preocupações a respeito das marcas que estavam envolvidas, patrocinadores, ou seja, outros interesses em jogo, ou seja, não necessariamente nós estamos todos alegres, sorridentes e absolutamente direcionados em resolver o problema. Nós conseguimos caminhar nessa direção, mas carregando conosco a compreensão da realidade como ela é, ou seja, com sofrimento, com dúvida, não com certezas, com dúvida, mas compreendendo de que no momento que a gente tem o alinhamento e nós tomamos uma decisão coletiva de fazê-lo, nós estamos dispostos a vivenciar as consequências positivas e negativas. E o bacana disso foi de que isso veio a fortalecer, antes nós estamos logo na abertura, nós estamos falando sobre isso, inclusive sobre frase, né? A frase, uma das frases mais antigas que tem, outro dia eu estava escutando o William Ury pela milésima vez, ele estava citando de novo o Gandhi por uma outra história, e eu gosto muito da frase que o Gandhi diz, seja a transformação que você quer ver no mundo. Ou seja, o Mitch tem uma coisa que é muito bacana no sentido de essência. A gente tem, de novo, todo o tempo que a gente vai agir e vivenciar, a gente tem a oportunidade de manter essa congruência. Ou seja, a gente está o tempo inteiro propondo viver as coisas tal e qual a gente anuncia no sentido de técnica, no sentido daquilo que vai ser avaliado. Ou seja, a Camille colocou antes, por que a gente, já que a gente é um evento relacionado a isso, como é que a gente não vai encarar o desafio de ter que negociar entre todos nós os nossos interesses? Então, sob o meu ponto de vista, a parte mágica que aconteceu mais uma vez, que foram várias, não é a única, mas nessa circunstância tem a ver com isso. O fato de todo momento que a gente vai fazer algo, a gente opta por esse caminho que é muito mais difícil, muito mais duro, as pessoas, no momento que elas compreendem, e isso tem muito a ver com gestão, as pessoas, no momento que elas compreendem que essa é a forma que a gente está propondo construir todo esse projeto, rapidamente acontece isso que o Marcelo e a Camille estavam comentando. O problema surgiu e as pessoas rapidamente se focam. Reparem, eu não sei se vocês costumam se envolver com cursos relacionados à gestão, mas existem chavões, de um deles se foque na solução, não se foque no problema. Há anos, a minha background é esse, há anos, há 20 anos eu escuto essa mesma coisa, para não usar, desculpa a expressão, ladainha, porque já virou, para mim já virou ladainha, o tempo inteiro isso. E aqui está um exemplo claro das pessoas que no momento que aconteceu, simplesmente, gente, aconteceu. O que a gente pode fazer a respeito? Cada um saiu buscando os seus recursos, fazendo as suas pesquisas na internet, verificando que outros recursos tinham disponíveis, e num dado momento, né, com uma certa capacidade, né, a metodologia de negociação é conhecida como senso comum ordenado. E com esse sentido comum ordenado, as pessoas se reuniram, reparem, em um chatzinho, né, tipo um WhatsApp da vida, onde todo mundo estava lá dialogando, trocando informação de uma maneira muito confusa, porque repara, não tem ordem. Daqui a pouco eu estou respondendo o que o cara perguntou em segundo, eu já estou na 8ª colocação, já perdeu a validade do que eu estou respondendo em relação ao primeiro. Né? E mesmo assim, rapidamente, o grupo conseguiu encontrar a sua forma e tomar uma decisão absolutamente coerente de, né, eu acho que é muito importante, a Camille não vai dizer isso por uma questão de elegância, mas eu digo por ela, num dado momento a Camille chegou e disse, pessoal, olha só, a gente tem um risco. Tem tudo para dar errado. Ela não usou essa expressão, mas foi o que ela quis dizer. Tem tudo para dar errado, mas vamos adiante. Vamos tentar de novo, assim como a gente escolheu sair do presencial e entrar no online para poder realizar, nós estamos com um desafio novo. Vamos tentar de novo e assumir que de repente pode dar um problema, a gente vai ter que levantar a mão e dizer que não deu, não rolou, não funcionou nenhuma dessas tecnologias, ou seja, deu um problemão, para não usar uma palavra, um linguajar mais chulo. E no momento que isso foi colocado sobre a mesa, as pessoas disseram novamente, né, confirmaram, vamos de novo, vamos para o desafio de novo. E aí as coisas fluíram, né? Houveram atrasos, de novo, não foi perfeito, gente. Houveram atrasos, sob o nosso ponto de vista, do cronograma que tinha sido programado, né? Toda a grade bem estabelecida, tudo muito bem dedicado, né? Preparação. Estava tudo muito preparado. E por isso que a gente conseguiu espaço para introduzir uma diversidade, porque estava tudo, de fato, muito preparado. Mas no momento que aconteceu isso, a inteligência dizia, pode dar errado, gente. E aí, vamos?
Mas, Henry, o mais legal disso tudo é que vocês assumiram, vocês foram transparentes, cristalinos. Isso é importante. As pessoas avaliam e assumem o risco juntos, né? Que bacana, mais uma vez. Aí confiança, né, André? Aí gera confiança. Aí tu tem a fluidez, porque como a confiança prevalece e ela não é unilateral, né? É multidirecional, aí a coisa flui. A Camille, o nosso chefe, levanta a mão e disse: a gente vamos fazer. Eu normalmente olho para ela e disse: não sei, Camille, mas eu vou dizer para ti no primeiro momento que sim, por medo, né? Mas tudo bem. Henry, você atribuiria... Deixa eu só fazer um adendo aqui bem rápido, para não tomar tempo. Duas coisas. Uma, depois seria importante vocês falarem como é que as empresas podem colaborar, enfim, com as próximas competições e endereços, essa parte mais informativa, né? Porque eu tenho certeza que vai interessar muita gente quando escutar, ver como é que pode participar. E a outra que eu queria salientar, Henry, é que você descreveu uma negociação típica, né? Porque vocês negociaram uma forma de realizar algo que acabou acontecendo com improviso, com pedidos e ofertas, e algo que a gente está trabalhando dentro do ADR Brasil, que é liderança generativa, né? Como é que se trabalha fazendo pedidos, ofertas, ou seja, coordenação de ações através de conversas que vocês tiveram por WhatsApp, colhendo as condições de satisfação, mensurando os riscos para chegar a um resultado que fazia sentido e tinha significado para todos, e isso gera mais confiança entre vocês para realizar um próximo meeting melhor ainda, né? Então, é um ciclo super positivo, né? E agradeço vocês compartilharem essas experiências aí, porque tenho certeza que isso é inspirador para todo mundo, né? Inclusive para nós aqui no ADR Brasil, que nós estamos começando, não temos nenhum ano de existência, e é exatamente nisso que a gente acredita, nesse trabalho cooperativo, e espero contar com a colaboração de vocês também e nos projetos que a gente vai desenvolver daqui para frente. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Henry, eu acho que até o Ricardo já ajudou na resposta do que eu ia trazer aqui do ponto. Então, você atribuiria que o resultado, e não somente Henry, Marcelo, Camille, por favor, vocês atribuem que o resultado positivo, vamos dizer assim, dessa, para não dizer outra palavra, seria o fato do grupo todo ter os soft skills e saber como negociar. Teriam condições, evidentemente, de entender o que estava sendo dito pelo outro lado e saber a melhor saída para o resultado final do exercício que o grupo estava buscando. Eu diria que a minha resposta não seria aconteceu porque todos eram capacitados em negociação. Não. Aconteceu porque todos tinham um propósito em comum, fazer a coisa acontecer. Todos confiavam uns nos outros, não no sentido de ser meu amigo, mas no sentido de estou trabalhando junto dessa pessoa o suficientemente para inconsciente, confio. Sabe? E vamos prospectivo, ou seja, um olhar para frente para fazer? Sim. As soft skills necessárias para que isso aconteça, a gente já tem. Todo o ser humano já tem. E um pouco do que tudo do que o Henry falou sobre a metodologia da negociação baseada em interesses, né, e a introdução do como chegar ao sim, senso comum organizado. Ou seja, todos nós já temos isso dentro da gente. A gente só precisa das condições de temperatura e pressão para que isso aconteça. E aí, sem me apropriar muito dos brilhantismos das próprias colocações que o Henry faz, de quando as coisas estão, elas acontecem. Então, eu posso dizer que aconteceu tudo o que aconteceu porque as condições estavam ali. As pessoas confiavam umas nas outras, elas tinham clareza do propósito, tinham confiança para que fazer aquilo acontecer e habilidades complementares, ou seja, enquanto uma pessoa era mais analítica, outra pessoa era mais corajosa, outra pessoa era mais acolhedora, outra pessoa era mais comunicativa e a coisa se organizou como a natureza faz, né? De novo, a natureza está aí há 4 bilhões de anos e é o melhor mecanismo de gestão de sucesso. E nós, às vezes, a gente lembra que a gente é parte da natureza. E às vezes a gente lembra que a gente tem intuição e se comunica tal qual a natureza se comunica. E quando a gente se lembra e se conecta nisso, aí que está a abundância, né? A gente foi para a ficção da escassez, da gestão, do comando e controle e tudo mais.
né? Quando a gente se conecta com quem somos humanos, habilidades que temos e comunicação que sabemos fazer a partir da intuição e de tudo mais, a coisa acontece. Então eu diria, eu ouvi essa semana alguém dizer, é simplesmente não complicar. Deixa fluir. Se deixa fluir, acontece o quê? O que tem que acontecer para quê? Para dar certo. Simples assim. E quem sabe o que dá certo? A inteligência que a gente faz parte, né? E sem esoterismos, mas sim com espiritualidade. Então, por aí, diga Marcelo. O universo conspira. Marcelo. Eu complemento, não só nesse episódio, em todos os momentos, né? Porque foram várias situações onde a gente precisou tomar decisões, mudar as coisas, definir direções, etc. Então, a gente está fazendo isso o tempo todo. Junto tudo isso que a Camille e o Henry falaram, e claro, a gente ter a vontade apenas, né? Eu acho que o ditado "o querer é poder", ele não é completo, né? Porque querer é a tua vontade, você quer fazer. Saber o que fazer e como fazer te dá o ponto. Então, muito do que a metodologia traz é o senso comum organizado em uma metodologia. Ou seja, você poder ter a referência de como desenvolver a sua competência, começar a construir dentro do seu arcabouço de trabalho a referência, né, o mapa. Onde eu estou, como é que eu faço para me movimentar, o que está acontecendo aqui, onde eu faço os movimentos e aonde eu vou me desenvolvendo, porque, no final das contas, é um desafio mental constante, né? Você tem um modelo mental de atuar, depois você vai ser desafiado para pensar de uma outra maneira, né, mais ampla, para chegar no resultado. Então, a gente faz o tempo todo isso. E dentro da metodologia, me atrai muito, eu acho que é um conceito, para mim, chave, e que eu vejo isso acontecer aqui com a gente e ao longo do caminho, onde a gente precisa resolver as situações, que eu gosto muito dessa abordagem que o Fischer traz, que é construa um relacionamento à prova de divergências. Construa um relacionamento que seja blindado das diferenças que naturalmente vão acontecer quando você está se relacionando com as pessoas e, sobretudo, no longo prazo, né? Você negocia com as pessoas o tempo todo, se interage com elas o tempo todo. Então, é como se você construísse uma casa e dentro dessa casa você não constrói a casa pela casa, né? Você constrói o relacionamento pelo relacionamento. Você constrói a casa para ter momentos dentro dessa casa, para receber os amigos, para viver lá dentro, para ter um momento de paz, para fazer festa, uma série de coisas. E essa casa tem que ser forte ao ponto de chuva, sol, tempestade, ela te protege. Então, é como se o relacionamento fosse essa casa. Então, o que aconteça o que acontecer, aconteçam os problemas que acontecerem, as divergências que acontecerem, nós estamos blindados pelo relacionamento. O relacionamento, ele é a base, né? O processo que permite que a gente consiga os resultados que a gente almeja alcançar. E eu acho que isso ficou muito evidente. E também não só isso, tem problemas das equipes entre elas, tem problemas das equipes em relação a alguma coisa que aconteceu, alguma regra que eles acham que pode não ter sido cumprida, uma série de situações ao longo do caminho. Todas as vezes que a gente se deparou e que a gente se depara com essas situações, isso já está, vamos dizer assim, internalizado, né? A maneira como a gente lida, a maneira como a gente trata, gera nas pessoas a reciprocidade necessária para que eles também atuem dessa maneira. Então, uma coisa que me chamou muita atenção foi esse conceito, que já é amplo, claro, mas quando você traz para o mundo da negociação, no método, de protagonismo, né? Assuma o protagonismo, não fique esperando o outro agir para você ver como é que você vai, se você vai ficar aberto ou não, se você vai ser positivo ou não. Não seja incondicionalmente construtivo. Essa, para mim, é uma regra que funciona muito bem. Seja incondicionalmente construtivo nas relações. Isso, de alguma maneira, foi se internalizando de uma forma assim, problema não falta, né? A gente teve, sim, várias situações. Agora, foi tão leve, né, Camille e Henry, assim, a maneira, as sequelas praticamente não existiram. Eu acho que isso que é legal, você está ali,
acontecem as situações, você enfrenta e você fica feliz, porque depois você, né, teve aquela situação, aquela sensação de que deu certo, funcionou. Não é que você saiu sem um braço, sem uma perna, funcionou, mas a gente está arrebentado aqui. Não, funcionou, foi difícil, exigiu da gente, a gente está mais forte ainda. Eu acho que isso talvez seja, né, Eduardo, o objetivo principal de uma sociedade, né, que ela se fortaleça ao ponto de favorecer que os indivíduos se sintam motivados para crescer e darem o melhor de si, e fazendo isso eles fortalecem ainda mais a sociedade em qualquer área, seja na vizinhança, seja na empresa, seja na família, seja na política, seja na economia. Então, claro, se todos tiverem esse nível de maturidade, não vão precisar de mediadores, mas eu acho que até lá, pelo menos os nossos tataranetos ainda vão estar fazendo algum tipo de trabalho. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Henry. Obrigado, Camille. Nós estamos aprendendo muito com vocês. E, evidentemente, o tempo correu, fluiu e estourou aqui. Isso significa dizer que vocês terão de voltar à casa de vocês. Mas antes de vocês irem, nós gostaríamos de saber, como bem o Ricardo colocou, existem muitas empresas lá fora com interesse de apoiar ideias como essa. Como é que isso pode acontecer? Como é que elas podem colaborar para que eventos como esse se perpetuem? Vocês poderiam dar dicas e informá-los e para podermos fazer um caminho, asfaltar esse caminho e isso chegar ao destinatário final, que evidentemente é a sociedade? Perfeito. O que a gente sempre fala, né, as parcerias acontecem em relação às necessidades que o projeto tem e às possibilidades de expansão que ele tem também, né? Então, a gente tem o alcance, né? O nosso propósito com o Meeting é o alcance da mentalidade, né? Da mentalidade colaborativa, da negociação baseada em interesse, tudo que ela traz, ou seja, tudo que a gente já comentou até agora. Então, é que o propósito do projeto é que isso, né, que esse aconteça, que o alcance seja exponencial, enfim, a partir dos construtores do nosso futuro, que são os jovens, né? É por esse o motivo de sermos a etapa brasileira da competição internacional e muito mais, né? Como a gente falou também ao longo, que a gente começa sendo a etapa brasileira de uma competição internacional, que a partir da forma colaborativa de gestão e a partir desse olhar da abundância com um propósito claro, pode tudo que puder ser feito, né? Então, não tem limites no sentido de restrições. Por que eu estou dizendo isso? Porque os nossos parceiros nos estimulam, né? Então, a gente tem as necessidades claras para as coisas acontecerem, e isso claramente vai envolver necessidades financeiras, mas muito mais do que isso. Então, por exemplo, a gente tendo... E por que eu estou dizendo isso de novo? Porque a gente pode ter, por exemplo, parceiros que queiram apoiar financeiramente para que as necessidades financeiras sejam atendidas, porque é um projeto voluntário, né? Então, ele acontece a partir da parceria, dos patrocínios e tudo mais, assim como parceiros que queiram criar, possibilitar, viabilizar questões com o know-how que eles mesmos tenham. Por exemplo, a gente teve um dos nossos parceiros, a Advoga App, na pessoa do Silvio, que além da questão financeira, se envolveu com o aplicativo que eles tinham. Então, a Advoga App é um aplicativo que trouxe o know-how, trouxe a tecnologia para que os participantes do evento pudessem ter uma conectividade melhor entre si. Então, por que eu estou dando esse exemplo? Porque a gente... pessoas e empresas, instituições que tiverem interesse em participar, em se envolver, né? Se envolver como? Como puder. E aí, qual é o próximo passo? Nos contatem, a gente senta e faz o quê? Negocia. Então, nos encontrar. A gente tem o site, que é www.meetnegociação.com.br e o meu telefone também, enfim, que é o contato, porque o principal ponto é cheguem até nós, nos contatem. E aí a gente vai descobrir como fazer a sinergia. A gente tem cota, patrocínio? Tem a parte tradicional toda, bonitinha? Tem. Mas a gente inova no sentido de conectar interesses com habilidades e possibilidades. Então, mesmo quando a gente está falando com patrocinadores, a gente tem
as cotas e contrapartidas só como um ponto de partida. Porque a gente vai sentar juntos, como é que a gente pode ter a pretensão de saber tudo aquilo que vocês podem agregar e vocês saberem tudo aquilo que a gente pode entregar, né? Então, é a ideia que a gente possa compor em conjunto, né? Então, a partir dessa composição conjunta, a gente constrói coisas que a gente sequer pode pensar antes de comunicar, de se comunicar e construir. Então, o Marcelo já colocou aqui o e-mail, fantástico. Então, o ponto é, vamos se conectar, sabe? Se conectar e a partir daí a gente descobre tudo que a gente pode fazer juntos para expandir para o máximo possível, né, esse projeto. Maravilha. Obrigado, Camille. E em nome do ADR, eu tenho certeza que tanto o André aqui como o Ricardo e todos os outros integrantes contem conosco no que precisarem. Vamos sentar e compor. Vamos aprender com vocês, sem dúvida alguma. Também não temos nada a ensinar, mas evidentemente que essa composição ensina a todos. Alguma palavra? Alguém gostaria de deixar mais 2 centos na mesa? André, Ricardo, Henry, Marcelo, por favor. Eu só queria, na verdade, para finalizar, agradecer o tempo que vocês nos emprestaram hoje, nos ofereceram, para vocês fazerem propagar essas ideias, e que é muito bom estar junto e que essas ideias vão ressonar, muita gente vai se mobilizar com tudo isso. Muito obrigado mais uma vez. Na minha parte também, agradecer, acho que foi excelente, né? Sempre uma motivação, um combustível, né? Porque a gente faz algo que a gente acredita, né? E vocês passam essa mensagem, né? Coisas que vocês realmente acreditaram, empreenderam, deu certo, os resultados são intangíveis, né? Daqui a pouco alguém que passou pela competição aí vai estar dirigindo uma empresa, um país, vai saber, né? Então, é muito bacana poder estar influenciando positivamente os jovens e vocês estão de parabéns e da minha parte, do ADR Brasil, contem com a gente. E né, eu gosto sempre de dizer uma frase, né? Somos todos, que eu li em algum livro, não é minha, somos todos anjos com uma asa só, somente abraçados conseguimos voar. Então é por aí. Um abraço, obrigado. Show. Eu fico extremamente feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigado pela possibilidade, mas mais do que isso, né? A gente deseja que vocês tenham muita energia e muita sinergia para fazer esse projeto que vocês estão à frente dar cada vez mais certo e a gente poder juntar aí as nossas forças, né? O Ricardo gosta das frases, né? Eu também. Tem a famosa frase, nada mais poderoso do que uma ideia cujo tempo chegou, né? Realmente eu acho que nesse momento fica muito evidente que ou nós aprendemos efetivamente a colaborar de forma efetiva, espontânea, ou nós estamos fadados realmente a não conseguir avançar. Acho que não tem mais... O caminho não é outro senão da colaboração, se a gente realmente quiser evoluir e amadurecer. Então, eu acho que não tem, talvez, lugar mais saudável e mais empolgante do que a gente está nesse momento, do que em projetos como esse, né? A gente acredita nisso, a gente coloca isso na nossa vida e talvez seja a maneira da gente descomplicar aquilo que a gente tende a complicar, né? A vida é muito boa e deve ser vivida. Se a gente for pensar, a gente tem muito pouco tempo nesse planeta, né? Eu sou bem mais novo que o Henry, né? Quando chegar com 50 anos, talvez tenha essa sabedoria. Porém, a ideia é essa, não gastar tanto tempo, né, brigando e perdendo tempo na vida, e sim fazendo coisas como essas que a gente está fazendo a gente conseguir avançar pessoalmente, individualmente, com as instituições, com as empresas, enfim, com a nossa sociedade. Então, que a gente possa reunir essa energia que a gente juntou aqui e deixar para vocês, assim, muita força, sigam em frente. Esse é um caminho muito legal de ser trilhado e o que a gente puder fazer para estar juntos com vocês e vocês com a gente, contem com essa
esse foi um bom primeiro passo, eu diria assim, né? Um pé direitaço. Para somar, já que vocês curtem frases, o nosso querido filósofo Mário Sérgio Cortella usa a expressão, né? A vida é muito pequena, ou melhor, a vida é muito curta para que ela seja pequena. Então, a mensagem que eu acho mais importante em todos os sentidos no projeto que vocês estão desenvolvendo, nos projetos que a gente está envolvido, é o sentido de que se você quer alguma coisa dessa experiência, não pode ser de maneira diferente de que se autorresponsabilizando. A única forma que você tem realmente de fazer as coisas acontecerem é você ter a vontade, expressão que o Marcel estava usando antes, você tem que querer assumir a posição de protagonista. Ou seja, deixar do determinismo, deixar o determinismo de lado, ou seja, as coisas não acontecem por vários motivos e é igual para todos. Agora, se acontece para alguns, evidentemente pode acontecer para você também. Então, se você não criou um projeto, se engaje em um projeto. Se envolva com, aproveite para aprender durante isso. Daqui a pouco você vai ter algum tipo de insight, algum tipo de iniciativa que você possa criar e você vai, daqui a pouco, estar justamente assumindo uma posição diretamente relacionada àquilo que você pretende. Então, o bacana da vida é isso, que tem, se você tiver vontade de mover-se, eu tenho uma métrica para mim de muitos anos, desde quando eu era muito, muito jovem, de que está tudo disponível, mas só vai estar disponível se você se mover em alguma direção. Nem sempre vai dar certo, mas se você se mover em alguma direção, você vai acabar, né, encontrando alguma coisa. Parado, evidentemente, não vai acontecer. E o que tem sido bacana e o que eu percebo na iniciativa de vocês, assim como no próprio meeting, é de que a gente tem, no momento que a gente se move, a gente acaba encontrando outras pessoas que estão na mesma vibração, né? Pessoas que estão com o mesmo tipo de comportamento. E isso acaba sendo muito poderoso, porque a gente consegue, né, estar reunido aqui em algum pouco, né, uma hora e meia, talvez 2 horas aqui trocando, e nesse momento a gente pode estar estimulando, acendendo alguma coisa em alguém que a gente não está nem vendo, nem percebendo. Né? E acho que daí tem muito a ver com o que o Ricardo estava dizendo, ou seja, que a gente não tem noção do que é possível, né, intangível, o que pode estar gerando, e é bem assim. E o mais importante de tudo é poder fazer isso com esse sentimento de diversão, ou seja, se você estiver se encontrando, né, se responsabilizando, mas fazendo essa viagem bacana de conhecer mais a você próprio, evidentemente que todos esses desafios que a gente está compartilhando, todas essas circunstâncias que a gente vive no dia a dia, passam a se tornar muito mais divertidos, porque é o momento que você passa a confirmar coisas a respeito de quem você é. Não tem coisa mais prazerosa, do ponto de vista dessa existência, pelo menos é o meu ponto de vista, do que você, em cada oportunidade, você ter a possibilidade de descobrir um pouco mais a respeito de você mesmo. E aí você vai tendo a oportunidade de se descobrir, se construir ao mesmo tempo. Então, agradeço vocês pela oportunidade, inclusive, de estar fazendo essas reflexões, né, de sendo provocado mais uma vez pelos meus queridos colegas aí, que me desafiam o tempo inteiro, me provocam, me estimulam o tempo inteiro. E a vocês à disposição, aquilo que vocês quiserem, aquilo que o ADR quiser, eu me coloco à disposição pessoa física, me coloco à disposição pessoa jurídica como Semi-Intercer Brasil, pelo menos a Brasil, e a internacional, se vocês quiserem entenderem que tem alguma utilidade também, sem dúvida, eu faço parte do Conselho de Administração, me coloco, qualquer coisa que vocês queiram desenvolver, podem provocar, e em relação ao meeting, acredito que nós aqui já confirmamos que aquilo que for possível fazer juntos, acho que a porta, né, nem tem porta. A gente está, né, em espaços, né, absolutamente conectados. Fiquem à vontade e vamos literalmente juntos. Um grande abraço para vocês. E eu ouvi falar, Camille e Marcel, que o André é um baita assador. Eu ouvi falar. Só ouvi falar, não sei. Eu ouvi falar. Não sei o que, então, que pode significar para cada um de vocês isso, mas eu ouvi falar. Duvido. Passando a pandemia, se o Girardi vier para cá, o Ricardo também, o churrasco está garantido. Tá, mas eu tenho que confirmar isso, então, não é possível. Venham. Acho obrigadíssimo, gente. Agradeço demais. Para isso virar um acordo, eu digo que eu aceito o convite. Acho que todos aceitaram, né? Só confirmando. Aceito. Peraí, manifestar. Tem que manifestar formalmente, peraí. Vamos ali. Formalmente. Isso aí. André, isso aí. Traz a carne. Tamo junto. André, traz a carne que o carvão nós tem. Maravilha, gente. Deixa alguma mensagem para os amigos ADR? Entrando na vibe das frases, tem uma do Nietzsche que eu gosto muito, que é: quem tem o porquê pode enfrentar todos os comos.
E eu sinto que o nosso porquê tá na mesma direção desde que muito antes a energia do ADR se junta, né? Porque tenho a grande satisfação de já conhecer vocês e vendo o projeto acontecer, é um porquê muito claro e todos os comos vão acontecendo de uma forma muito sinérgica. Então, eu sou muito grata por conhecer vocês, por estar aqui, por ter recebido esse espaço para a gente poder falar um pouquinho aí do que nos move, a todos nós, né? Então, eu agradeço muito por ter esse espaço com vocês, esse carinho, esse acolhimento e a certeza de que a gente, unindo esforços, vai fazer muito mais e cada vez mais a partir de quem somos e do que podemos fazer juntos. Então, um obrigado gigante, uma admiração enorme a cada um de vocês, a cada um dos 5, de fato, e a tudo que a gente pode construir juntos. E o ADR, muito, muito obrigado na pessoa de vocês 3, a todos os demais, e tamo junto e tá só começando. Obrigado a vocês. A minha frase aqui para encerrar não tem nada de filosófica, só posso dizer que é recíproca e verdadeira. Bem-vindo todos ao ADR, estamos muito satisfeitos de contar com vocês. Amigos ADR, vocês acabaram de assistir um dos privilégios, termos o meeting de negociação no Sala de Mediação, completando um ciclo conosco. Muito obrigado a todos que nos acompanham, muito obrigado aos amigos que sempre estão conosco. Uma boa noite e nos encontramos semana que vem. Tchau, tchau.